Quero te convidar a adentrar na nossa meditação dessa noite. Nós estamos na série Igreja Fora da Igreja. Falamos já por 2 momentos. Semana retrasada nós falamos a primeira vez sobre a importância da igreja para a sociedade. Se você quiser assistir esse sermão na íntegra, ela já está no YouTube, nas nossas redes sociais. E falamos ali o quão importante é para a sociedade, ou foi para a sociedade, apesar de nós, a igreja, a família. O quão isso fazia diferença e ela tinha um espaço fundamental na sociedade, dizem os antropólogos e sociólogos, e não somente a palavra de Deus. E domingo passado, que era domingo de Pentecostes, nós desenvolvemos aqui uma reflexão sobre o conceito do que é um templo e do que é um culto. Entendemos aqui que o templo não é essa estrutura somente, isso aqui é um espaço, mas ele não significa, depois de Cristo, mais um templo, porque o próprio apóstolo evangelista Lucas vai dizer em Atos que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, ou seja, Ele habita em nós, nós somos templo, nós somos morada, como diz a palavra de Deus, em 1 Coríntios, nós somos santuário de Deus, então Deus habita em nós. Aprendemos bastante isso com profundidade, se você quiser, assista essa mensagem também. E falamos sobre culto. Falamos que o culto não tem a ver com o que eu faço. Culto é o que eu sou. Culto é aquilo que eu vivo durante a semana. Culto é aquilo que a minha estrutura, o meu caráter, os meus posicionamentos revelam de que lado que eu estou nessa história. E nós falamos bastante sobre isso, inclusive sobre o ato de Deus rejeitar alguns cultos. Isaías fala sobre isso, capítulo 1 e outros textos mais que trouxemos na outra semana, como Deus gostaria que fosse o culto e como Ele tem visto os nossos cultos. Isso é muito importante, porque não tem a ver só com o nosso encontro, tem a ver com quem nós somos. E como exemplo disso, no final da mensagem nós falamos sobre o personagem Caim e Abel. O primeiro culto que fizeram, a primeira oferta que fizeram, Deus não se agradou e houve um assassinato. Um filho matou outro filho, uma morte de um irmão. Só para a gente entender como é sério a intervenção de Deus a despeito dos cultos. Tudo isso está na mensagem, se você quiser, você pode acessá-la. E eu fiz 3 máximas aqui para a gente fechar essa primeira parte dessa série, e a gente resumir em 3 frases. A primeira, igreja é quem somos e não onde estamos. Precisamos sempre lembrar disso. Igreja é o que somos e não onde estamos. Eu brinco que às vezes eu paro, falei isso semana passada inclusive, eu paro em algum lugar, numa oficina, alguma lanchonete, e ali tem 2, 3, 4 da igreja, dá para virar um templo, uma igreja ali, porque já virou um povo de Deus. Então ali a igreja está se tornando. Por isso que igreja é quem somos e não onde estamos. A segunda verdade máxima que eu quero que você guarde, é que a igreja é uma missão e não uma rotina. Isso é muito importante a gente guardar, porque o culto da qual nós estamos vivendo agora, nós chamamos de culto, esse ajuntamento, ele aqui é apenas um ponto de partida, para a gente iniciar a nossa jornada. E infelizmente, o nosso tempo contemporâneo, a gente inverteu algumas coisas. Por exemplo, quando você pensa em final de semana, você pensa em sexta, sábado e domingo. Mas domingo não é mais final de semana, domingo é início da semana, sempre foi assim, o primeiro dia da semana. Se você olhar os relatos dos evangelhos, em Mateus ou em João, quando você vê quando Jesus ressuscitou, ele diz, e ao primeiro dia da semana, em tal horário, na terceira vigília, a ressurreição de Jesus. Ou seja, domingo é o primeiro, sempre foi o primeiro dia da semana, por causa da nossa correria, da nossa ideia ou dos nossos momentos que estamos aqui, a gente juntou sexta, sábado e domingo com o final de semana. Não é domingo o primeiro dia, é junção. E isso é um problema, porque quando a gente junta o domingo, que é o primeiro dia, ao sábado, a gente passeia na sexta, curte no sábado e descansa no domingo para trabalhar na segunda. Então domingo já não é mais um dia do Senhor, ou um dia de primazia para o Senhor. Domingo se tornou um dia para eu descansar, para eu trabalhar a minha semana que vai começar. Ou seja, a mentalidade cultural mexeu tanto com os nossos dias, que ao invés da gente descansar no sábado, a gente trouxe o descanso para o domingo. E o dia do Senhor ficou para quando? O dia que a gente passa com a família ficou para quando? O dia que a gente tem um tempo de primazia, como aconteceu com Abel, de colocar diante de Deus aquilo que é mais importante, ficou para quando? Por isso a gente precisa lembrar que a igreja
ela tem uma missão, e a nossa missão, estando aqui na igreja, é um ponto de partida. O domingo é para você se preparar para a semana maravilhosa, abençoada e temerosa que você vai viver. Domingo não é um dia para você ficar de fora, porque a segunda-feira vai chegar, e a segunda-feira chama segunda, porque é segundo dia da semana, para que eu e você, ao viver nele, ao ser embrenhado nele, possamos ter possibilitado o domingo de nos fortalecer para a gente enfrentar a segunda-feira. E infelizmente, por a gente não entender essa missão que a igreja nos dá, que você vem para cá para se fortalecer, para se estruturar, a gente vive a semana como se estivesse qualquer coisa. E o domingo se torna apenas uma rotina na nossa vida, como um piloto automático. E a gente vai vivendo de qualquer forma. E se vem domingo tá bom, se não vem não tem problema. Eu dou uma assistida numa mensagem, assisto um culto pela internet, e a gente vai perdendo a consciência de que igreja não é para viver como rotina, mas é para ter consciência como missão. E a terceira máxima que eu fecho nessa primeira fase da nossa mensagem e da nossa série, é que igreja é um lugar de comunhão e serviço, e não de isolamento espiritual. Quando eu falo sobre isso, eu nos levo a pensar em Atos capítulo 2, por favor, Atos capítulo 2, 42, quando nós olhamos para os cristãos do primeiro século, onde a primeira igreja, ou a igreja primitiva, se reunia. E eles não se reuniam só para uma espiritualidade, mas também para uma espiritualidade. O texto da palavra diz em Atos 2, 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Pode ir passando, por favor. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Pode ir passando. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Assim que vivia a igreja primitiva. Assim que deve ser o perfil de uma igreja cristã, onde há uma vida comunitária, onde há um serviço um para o outro, onde há uma ajuda um para o outro, e não apenas um lugar de espiritualidade. Inclusive, quando eu converso com algumas pessoas de fora do nosso cerco, de outros lugares, de outras igrejas, ou às vezes de igreja nenhuma, e às vezes perguntam para a gente: o que vocês fazem na igreja lá? É só para culto? Já perguntaram para você: o que a gente faz aqui? É só para vir orar e estar aqui, pronto, vamos fazer uma oraçãozinha, espiritualidade, o fogo desce, a gente fica emotivo, aquela coisa toda, mas será que é só para isso? Quando Jesus foi incomodado a partir de uma espiritualidade localizada, isolada, como aconteceu nos evangelhos, quando na transfiguração de Jesus, ele estava lá, apareceu do lado dele Elias e Moisés, e ele na transfiguração, de repente, Pedro fala para Jesus: vamos fazer uma tenda aqui para vocês, uma tenda para nós, vamos ficar aqui porque o negócio é lindo. E Jesus falou para ele: não é assim que funciona. A nossa reunião, o nosso encontro, o ser igreja, não é um isolamento espiritual onde nós somos santos e os lá de fora são todos demoniados. Não é para isso. A proposta de ser igreja é para ser uma igreja em comunhão e serviço, que é resultado de uma espiritualidade sadia. Gosto de usar a expressão de quanto mais espiritual nós somos, mais humanos nós nos tornamos. Quanto mais perto de ser como Jesus, mais empático perto das pessoas nós nos tornamos. E o problema é que às vezes a gente desviou isso, e a gente se tornou uma espiritualidade isolada, e a gente olha para nós e para eles. E a gente se torna nós, os espirituais, e os eles, os carnais, os que precisam de Jesus, os que vão para o inferno. Isso é espiritualidade isolada. A igreja não é para isso. Pelo contrário, a igreja é para viver em comunidade. A igreja não é sobre mim, é sobre nós. Por isso que é gostoso você estar sentado aqui na igreja, no banco, olhar para o lado e não ver a pessoa que você sempre costuma ver, por causa do frio, talvez não veio hoje, e você dá uma ligada durante a semana: e aí, meu querido, como é que você está? Cara, não te vi na igreja.
Ô minha irmã, cadê você? Faz tempo que eu não te vejo. O que aconteceu? Isso é comunhão, isso é ser igreja. Diariamente compartilhavam, diariamente estavam juntos. Por isso, não é sobre tenda, é sobre a cidade. Não é sobre estar aqui, é sobre o que a gente faz depois que nós estamos aqui. O ato de comunhão e de serviço é a igreja servir a cidade, por isso que o projeto de ontem, tantos outros que a igreja tem, é o ato da igreja ser desafiada a sair das quatro paredes daqui, ir para a cidade e fazer algo para a cidade, em prol da cidade, e não em prol da gente só. Por isso que o serviço que nós fizemos ontem é um ato de espiritualidade amadurecida. A hora que a igreja abre as portas para atender as pessoas, e vocês sabem que nós fazemos isso com propriedade aqui, vários projetos assolam aqui a nossa cidade, vários projetos que precisam de um lugar, encontram aqui um lugar para fazer alguma coisa. Por quê? Porque a igreja está aberta para o serviço, porque a igreja precisa viver dessa forma. Nós nos reunimos aqui de fato para entender, para aprender, para fortalecer, mas nós saímos para o mundo porque o mundo precisa da igreja. O mundo precisa da igreja. Portanto, igreja não é é quem nós somos e não onde nós estamos. Igreja é uma missão e não uma rotina. Igreja é uma comunhão e serviço e não um isolamento espiritual. E o que a gente faz aqui na igreja é inspiração. Por isso que a segunda parte dessa fase da igreja fora da igreja, eu quero desafiar você. Por que a gente faz um culto desse jeito? Já parou para pensar que a gente faz uma liturgia, que às vezes tem algumas mudanças, mas há um croquisinho, há um protocolo? Por exemplo, a gente tem no início aqui, quando você chega na igreja aqui, 6h30, 6h40, as portas estão abertas, você chega aqui, está tudo escuro, um pouco breu assim, aquela luz bem baixinha, uma musiquinha, a gente chama isso de tempo de prelúdio, que é onde você chega para você acalmar o teu coração diante da loucura da vida. Se você quiser e tiver liberdade, você ajoelha, você ora, você fica em silêncio. É o tempo para a gente se preparar para o nosso encontro junto com os outros irmãos. Isso é muito importante. E a gente faz isso como protocolo para que você que vem esteja apto e preparado para viver aquilo que tudo aqui vai te inspirar. Depois você percebe que depois a gente tem um vídeo. Hoje foi um vídeo muito legal. Depois a gente tem umas canções, depois a gente tem um momento da palavra, depois a gente tem um momento de oração. Enfim, a gente vai se misturando entre palavra, louvor, comunhão, oração. Tudo isso acontecendo num culto, no exercício, num culto que a gente chama quando estamos aqui. Mas a grande questão que eu e você precisamos entender é que tudo isso, o culto, ela tem esses elementos que deveriam estar com a gente, mas sair com a gente. Por isso que a igreja fora da igreja, por exemplo, a palavra. A palavra é algo que a gente prega aqui, a gente lê a Bíblia, mas se você não lê a Bíblia nenhum outro dia mais da semana, a igreja ficou aqui, não saiu com você. Entende? A palavra que nós pregamos, ou mesmo um texto que nós lemos, ou mesmo você em casa, eu tenho uma leitura, eu quero fazer uma devocional, eu quero ler um texto. Se você só lê a Bíblia quando vem para a igreja não vai com você embora. O culto não sai daqui. Outro elemento, o louvor. Nós cantamos canções, nós adoramos a Jesus aqui, com lindas canções maravilhosas, uma bênção, mas as canções saem com você depois do culto ou não? Elas te acompanham? O seu checklist, a sua playlist, as suas canções onde você está no trabalho, no seu carro. Eu me recordo, uma vez que eu estava num carro com uma pessoa, a gente foi viajar e ela acabou me dando uma carona. Aí ela, pastor, deixa eu colocar, nossa, essa playlist não é minha, tá? Desculpa. Sabe aquela vergonha? Eu falei, irmão, fique em paz. Te conheço, você não é adorador não, quase que eu disse isso para ele. Não me surpreende você não ouvir coisa de Deus. O louvor não sai da igreja com a gente. A gente fica aqui, a gente canta, mas é só isso aqui? Isso é isolamento espiritual. A comunhão, como nós falamos também, a gente tem tempo com os irmãos, a gente está aqui, os visitantes que chegam, as pessoas que estão com a gente, mas acaba o culto, ou depois, durante a semana, a gente conversa com eles, faz um telefonema,
faz uma ligação, troca uma ideia, fala, ei querida, como é que você está? Senti sua falta? Qual a última vez que você teve comunhão com o irmão da igreja e você a convidou ou convidou para ir à sua casa comer um churrasco, uma pizza? Qual a última vez que você fez isso? Ou a comunhão só acontece aqui dentro, não sai da igreja? E por último, mas não menos importante, a oração. Nós fazemos oração no início, meu querido seminarista Lira fez a oração, nós fazemos das ofertas, nós fazemos aqui, a Mônica fez, a gente faz sobre a salvação, a gente faz orações, mas pergunto para você, você ora além do domingo? Ou é só no domingo que você ora? Porque a gente conduz você em oração, inclusive. Isso, se acontece na sua vida, é provável que o culto não saia daqui com você. É provável que você apenas está vivendo um elemento prático, religioso, onde aqui você lê a Bíblia, você tem comunhão, você canta louvores, você ouve a palavra e você faz oração. Mas fora daqui, nada do que acontece aqui acompanha você lá. Isso é problemático. Esses exercícios que a gente faz nesse encontro, devem sair daqui, porque nada mais, nada menos do que esse encontro que a gente faz, é para dar inspiração para vocês, para todos nós, para ao sairmos daqui, ficarmos com sede de Deus, sede da palavra, sede de cantar, sede de comunhão, sede de oração, sede de Deus. Tem uma linda canção, que ela está no nosso repertório, para daqui uns dias a gente cantar, ela fala, o tema dela é Sublime, o nome dela. E tem uma parte da letra linda, que eu estava no velório esses dias e estava cantando ela no meu coração. E a linda canção, no final da letra dela, da Sublime, diz assim: ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Numa ideia assim, ah, como eu estou esperando Jesus me levar. Ah, como eu estou ansioso para ver a glória do Senhor. Isso paira teu coração, irmão? Ou você está mais desejoso das coisas daqui, ah, como eu quero me formar, ah, como eu quero casar, ah, como eu quero isso. Tudo isso é mais importante do que ver a glória do Senhor. Por isso que talvez a gente precisa voltar e entender e aprender a respeito de que essas coisas precisam sair de nós e com a gente. Quero te levar no livro de Mateus, capítulo 27, só para você entender, Mateus capítulo 27, a partir do versículo 46, coloca para a gente por favor. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer, Deus meu, por que me abandonastes? Era uma das últimas frases de Jesus na cruz. Versículo seguinte, pode passar por favor. Alguns dos que estavam ali ouvindo, diziam, ele está chamando por Elias, para que ele pudesse vir e salvá-lo. E logo um deles correu a buscar uma esponja e tendo-o embebido em vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Pode ir descendo. Os outros, porém, diziam, esperam, vejam se Elias vem salvá-lo. Nos últimos momentos, Jesus então, clamando outra vez em alta voz, entregou o seu espírito. Esse clamor em alta voz, ela está lá em João capítulo 19, por favor. João capítulo 19, versículo 30, olha o que Jesus clamou em alta voz. Quando Jesus tomou o vinagre, ele disse, está consumado. Na palavra igual de Mateus, quando ele diz, Eli, Eli, sabactani, aqui ele está dizendo, tetelestai, no original, está consumado. E ele inclinou a cabeça e entregou o seu espírito, foi a última palavra de Jesus na cruz. Quando isso acontece, volta para Mateus capítulo 27, versículo 51. Quando isso acontece, acontece algo maravilhoso no tabernáculo. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Sempre importante lembrar disso. De alto a baixo. Não foi um homem que chegou lá e tirou essa religiosidade, falando agora não tem mais isso. Não. Foi o próprio Deus que de cima, olhando para nós, com um véu que na época antiga era média de 4 metros e tal, ali na época de Jesus era quase 12 metros, lugares gigantes, grandes os templos, mas ele se rompe de cima para baixo. E esse romper do véu é algo fenomenológico, é algo que aconteceu de forma assim súbita e mudando todo o protocolo espiritual da sociedade.
Porque para você entender, você que talvez não está entendendo o que eu estou dizendo, quero explicar de forma bem simples. Aqui nós temos o tabernáculo, e no tabernáculo nós tínhamos um lugar que é chamado de Santo dos Santos, que é esse canto aqui. E aqui tinha um véu que separava esses dois lugares, falei sobre isso até domingo passado. Tinha um véu que separava esses dois ambientes, e ali só entrava sacerdote. E aí quando Jesus, naquele lugar, os sacerdotes entravam, só para entender, e ali eram feitos sacrifícios. Lembra semana passada os sacrifícios? Os passarinhos, os boizinhos, tudo que levava lá para fazer sacrifício. E era nesse lugar que era queimado o sacrifício, e só os sacerdotes que entravam. E aí esse véu, que está mencionado em Mateus 27, 51, é esse véu que dividia esses dois espaços. Diz o texto que no momento em que Jesus disse está consumado, esse véu se rompeu, começando lá de cima, e começou a rasgar-se, e abriu. Ele abriu por dois momentos claros, por duas quebras de protocolo. A primeira é que agora nós também podemos entrar lá, não é só sacerdote, ou melhor, ainda é só sacerdote. Só que o próprio apóstolo Pedro, em 1 Pedro, vai dizer que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então nós temos essa liberdade de entrar lá por causa de Jesus. Mas a outra configuração que faz sentido para nós hoje, é que ao mesmo tempo, nessa configuração do véu ter se rompido, Deus também não fica mais ali. Porque ali, como nós falamos semana retrasada, havia uma arca, e a ideia é que Deus ficava naquele lugar, Deus ficava no tabernáculo, Deus ficava atrás do véu. E quando o véu se rompe, Deus sai daquele lugar para estar, andar e viver com a gente. Como Jesus falou isso naquele instante, lá em João capítulo 4, Jesus já profetizava sobre isso a mulher. Vai chegar o dia, e já chegou, entre os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E dizendo para aquela mulher que não é mais no monte e nem em Jerusalém que tem que adorar, porque Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem assim. Ou seja, esse protocolo, em outras palavras, está dizendo o seguinte: o culto que a gente prega, o culto que a gente vive, o culto que a gente se desenvolve aqui, por causa do véu ter se rompido, ele vai embora com a gente. Ou pelo menos deveria sair daqui com a gente. Ou seja, a minha casa deveria ser um culto diário, todo momento. Os louvores que eu canto devem sair daqui, me acompanhar. A palavra que eu ouço deve sair daqui e me dar sede para eu ler mais a palavra. A comunhão que eu vivo aqui, ela deve sair. O tempo de oração que eu tenho aqui deve sair comigo. Mas o que a gente tem visto, meus queridos, inclusive esses dias saiu uma estatística falando que o povo cristão no Brasil tem aumentado aí grandemente. Mas eu fico triste em ver isso. E eu fico triste porque o que está mudando no nosso país? Que tipo de crente nós estamos fazendo? Que tipo de gente de Deus está se formando nas igrejas? Porque o mundo está ficando cada vez pior. Talvez uma das respostas é porque o culto acaba quando a bênção acontece. A bênção apostólica, acabou o culto, irmãos, a gente fecha aqui. E até brinco que um amigo meu dizia para a gente, falou: pastor, sabe o que a gente tinha que fazer? Jonas, olha a dica que ele me dava. Faz um armário gigante na igreja, cada um tem uma chave. Aí quando você vai para a igreja, Caio, você chega lá, pega lá o nome, Caio, abre ele, tá. Aí você abriu aquela portinha, tem lá o kit crente, ou o kit culto. Aí tem uma biblinha, tem um inário, tem um cantar em todos os povos, tem aquela coisa toda ali certinho, tem um papelzinho, tem uma canetinha, tem um lencinho. Aí você pega o kit crente, kit culto, e sai e vai para a igreja. Já está aqui, né? Está ali fora, ali, já entra para o templo. Acabou o culto, você cata tudo, fecha, cai e tal, guarda lá. Semana que vem eu volto pegar meu kit culto, meu kit crente. Falei, por que isso? Porque eu esqueço de levar a Bíblia, né? Às vezes deixa a Bíblia na igreja, que está aquela doideira. Falei, não, irmão, isso não é para ser igreja assim, não. E se não fosse cômico, é o que acontece com a gente de forma muito natural. O que acontece aqui dentro, fica aqui dentro. Por isso, hoje eu quero chamar sua atenção sobre uma expressão que acontece aqui dentro, que você deveria acompanhar no seu dia a dia, que para mim é uma área incoerente, inconsistente e contraditória, que é a chamada oração. Como você lida com oração?
Você ora bastante? Como é a sua oração? Existe o jeito certo de orar? Existe. Está na palavra. Como funciona a oração? Eu costumo usar a expressão de que oração está na categoria do mistério. Sabe por quê? Porque a gente conhece gente que orou e Deus ouviu. A gente conhece gente que orou e Deus não ouviu. Você viveu já momentos como esse que você orou, pediu para Deus e Deus atendeu. Como também em outros momentos que você pediu e Deus não te atendeu. E eu acho contraditório, incoerente, porque muitas vezes, não só a oração, como outras ações na nossa vida diária, bíblica inclusive, elas saem do nosso controle e a gente gosta das coisas muito bem controladas. E oração é um exercício bíblico que vai me levar cada vez mais a depender de Deus e menos de mim. Mas a gente não ora muito como a gente deveria. Olhando para isso, eu gosto de falar sobre oração porque elas falam de experiências pessoais, casuístas, experiências que muitas vezes eu e você temos, todos nós temos, e que pessoas vivem individualmente essas experiências. Isso é muito bom, você ouvir pessoas que vivem experiências maravilhosas a despeito da oração. E eu pergunto para ti, qual a sua experiência de oração? Talvez a primeira pergunta antes dessa deveria ser: quanto tempo você gasta orando além do culto? Ou talvez a sua ação em oração, o seu exercício de oração, é apenas aquele que você faz aqui com a gente? Ou é apenas aquele que a gente faz antes de almoçar, antes de comer, antes de jantar, ou antes de dormir? Brinco, eu tinha um amigo que ele orava antes de dormir, deitado, ele começava a oração e terminava no outro dia. Começava orando: Senhor, obrigado pela noite, amém, aleluia. Dormia, como a maioria de nós, nas orações. Aí ele acordava de manhã: ô Senhor, obrigado, que noite abençoada, passei a noite de joelhos. Olha que miserável. A gente faz assim, né? A gente faz assim as nossas orações. O grande problema, queridos, é que a gente tem que ter zelo para não degenerar as nossas orações e tornar as nossas orações, e aqui eu quero com muita tranquilidade fazer você entender: cuidado para as suas orações não virarem superstições. Pastor, o que é uma oração supersticiosa? É aquela que você faz, ou aquela que você não faz, e você acha que deu problema porque você não fez. Por exemplo, algumas pessoas viram que eu acabei colidindo o meu carro com um ferro que estava andando na rua. Lá na Unesp tinha um ferro parado, eu vi na entrada, não vi na saída, a gente acabou se tocando. Aí a gente pergunta: nossa, pastor, mas bateu o carro, nossa, Deus não livrou? Não sei. Só que aquele dia era uma quarta-feira, eu estava a semana inteira em campanha de oração com o conselho da igreja, e naquele dia em especial, eu estava em jejum com os cabra-macho, desde o meio-dia, já dava umas 17, 18 horas já, meu jejum ali era de 48 horas, eu estava de jejum. E bati o carro, cara. Nossa, mas de jejum, e oração, e bate o carro, como assim? Deus não está cuidando de você? Não, tá, não sei. Mas não acontece, irmão? Ah, não, mas eu orei, então vai acontecer. Ah, eu não orei, não vai acontecer. Superstição. Ah, sabe por que aconteceu isso? Porque você não orou. Será? A gente é fácil em degenerar as coisas no quesito mistério de oração, porque quando ele entra nessa plataforma de mistério, a gente se autodenomina autor e aquele que pode falar algumas coisas. Ah, eu acho que é assim. Irmão, não tem acho. Acontece. E a gente precisa tomar cuidado, porque senão as nossas orações viram superstições. Ou talvez as nossas orações viram para nós insanidade. Tem muita gente com insanidade a despeito da oração, porque ao orar ou a fazer as suas orações, acabam se perdendo no meio delas e achando, no sentido de troca, de que Deus é obrigado. Já ouviu ou já fez oração desse tipo? Senhor, o Senhor é obrigado a me atender, eu quero isso, eu quero aquilo, e o Senhor tem que me dar. Olha que insano, gente. Quem somos nós? Quem é Deus nessa história? Parece que Deus virou um gênio da lâmpada mágica e a gente virou o Senhor e Ele o servo. Parece que mudou as coisas. Oração com insanidade.
Uma terceira característica é uma oração, infelizmente, ela começa a se degenerar, porque ela vai para uma espiritualidade infantilizada. Espiritualidade infantilizada é quando você não tem força, ou não tem condição, ou não tem compreensão de que a tua oração chega no céu. E uma oração infantilizada, degeneralizada, é quando você fica pedindo para o pastor lá orar. Nada contra, eu vou com muito prazer. Mas por que você não pode orar? Deus não vai ouvir sua oração? Ah, pastor, mas eu não sei como é que ora. Ué, o próprio apóstolo Paulo disse que nós não sabemos orar, como orar. O próprio Jesus, por 2 vezes em Lucas e em Mateus, ouviu dos discípulos, ensina-nos a orar, e ele ensinou a orar. A gente não sabe, mas mesmo assim, segundo o apóstolo Paulo, o Espírito de Deus nos ensina, está conosco nos momentos difíceis, inclusive no momento de oração, e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas não, a gente fica nessa infantilização, e isso não é porque a oração do pastor a gente acha que é mais forte. É porque a gente às vezes não tem coragem de encarar o problema da oração. Dia desse uma irmã chegou para mim, um irmão, pastor, o senhor não quer orar lá? Eu acho que tem um demônio lá. Eu falei, vamos lá. Não, vai o senhor. Eu achei que ela ia me ligar assim, pastor, acho que tem uma carne assada, vamos lá comer? Não, mas é demônio. Por que ela não trata? Estou dizendo que eu não vou sim, vamos orar, vamos estar juntos, mas a infantilidade da nossa espiritualidade leva a gente a recorrer às outras pessoas, inclusive vários de nós às vezes falam, eu preciso que Deus fale comigo, preciso que Deus fale comigo, eu vou na irmã fulana porque ela revela. Que isso? Quem te deu esse caminho? Por que você não vai na palavra? Por que você não dobra teu joelho, não vai para o teu quarto secreto orar? Tem que esperar a irmãzinha falar. Estou dizendo que a irmãzinha não pode falar ou ela não tem essa característica, que Deus pode usá-la, mas essa infantilização da nossa espiritualidade faz a gente ficar dependendo um de outro, e a nossa oração, que é o que nós deveríamos exercitar e crescer, é cada vez mais simplória, fraca e dependente dos outros. E por último, não menos importante, a gente tem que ter cuidado porque a oração pode se degenerar e tornar-se provocadora de frustrações. Ou seja, você pede, e Deus não responde. Você pediu várias vezes, faz tempo que você está em oração, faz tempo que você está ali na dinâmica de pedido, e de repente Deus não responde ou não respondeu, e aí você fica frustrado. Eu acho que esse é o maior banco que a gente tem, frustração com as nossas orações, né? Por isso, adentrar a esse mistério para viver a plenitude desse exercício, a gente precisa entender algumas coisas. Quando a gente fala de oração, Calvino diz uma frase que oração é o antídoto para todos que vivem em aflição. Oração é o antídoto para as nossas aflições. E tem um livro lindo do Tim Keller, chamado Oração, que surgiu, inclusive sugiro você a lê-lo, se você quiser eu tenho ele em PDF para você lê-lo. E ele surgiu a partir das Torres Gêmeas, 11 de setembro de 2001. E nessa data, você sabe muito bem, em Nova York, que teve aquele atentado, e as Torres Gêmeas, inclusive, estamos tendo problemas de guerras de novo. Quando você puder, ore pelo Israel, ore por aquela população daquela região, que a coisa está feia naquele lugar lá. Esteja estendendo a sua destra no seu tempo de oração por eles. Mas em 11 de setembro, em Nova York, aconteceu aquele momento catastrófico das Torres Gêmeas, e o pastor Tim Keller é um pastor da cidade de Nova York, e ele perdeu muitas ovelhas, perdeu muitas pessoas, nos dias, nos momentos, enfim, foi uma época muito difícil para todos eles, porque muitas coisas horríveis estavam acontecendo. Aumentou um pouquinho mais, a sua esposa acabou de receber um diagnóstico de uma doença, esposa do Tim Keller. Passado algum tempo, ele recebeu um diagnóstico de câncer. E aí ele vai desenvolver esse livro a partir de uma conversa que ele tem com a sua esposa. Inclusive, Tim Keller faleceu em 2023 por causa de um câncer de pâncreas, outro tipo de câncer que ele teve nas suas lutas contra o câncer. E diz o relato, a partir de mais ou menos da página 27 do livro Oração, onde ela vai falar, a sua mulher, a sua esposa, chama Tim Keller para perto e fala para ele, nós precisamos fazer algo diferente em meio à situação difícil da vida. Como nós vamos enfrentar essas aflições? E ela faz um paralelo, como se ela estivesse num médico e o médico dissesse para ela, você vai tomar essa pílula ou esse remédio todo dia à noite.
O dia que você deixar de tomar, você vai morrer. E ela trazendo essa ideia para o contexto prático, ela acaba dizendo para o seu esposo, Tim Keller, dizendo: nós precisamos mudar a nossa estrutura de vida, porque para a gente enfrentar o que estamos enfrentando, se nós não nos apegarmos à oração todos os dias, juntos, nós vamos desfalecer. Foi aí que surgiu esse livro Oração, porque ela dizia: se não orarmos juntos, não sobreviveremos. E esse livro surgiu. Ou seja, pessoas que têm a oração como instrumento, como vivência, como oxigênio para a vida, têm a vida diferenciada. Pergunto para você: o que oração é para você? Apenas um ritual que a gente faz aqui na igreja, juntos? O que oração é para você? Qual a sua experiência de oração? Aquele momento que você tem com Deus, aquela conversa, ou aquela resposta, aquele momento difícil que você tem com Deus. Eu estou orando com Deus faz tempo, e eu me recordo que eu tive um privilégio de estar em alguns eventos, e eu já ouvi pessoas dando testemunhos muito bons de que Deus os ouviu e curou. Mas uma vez eu ouvindo o testemunho de uma pessoa num dos eventos, e ela disse: eu estou aqui, eu orei para Deus me curar, e Deus não me curou. Glorificado seja o nome do Senhor, continuo com a minha doença e estou aqui. E aí, como é que a gente faz? Isso é oração? Ou a gente só ora, ou a gente só conversa, só se alegra porque Deus responde positivamente o que eu peço, o que eu penso, o que eu acho que é melhor para nós? Por isso, quanto tempo você gasta fora daqui fazendo as suas orações? Mas antes da gente falar especificamente da oração, te deixar alguns desafios durante esses dias. Você já parou para pensar quantas desculpas nós damos para a oração? Quantas desculpas nós damos para não orar? Quantas desculpas eu e você passamos para Deus, e você sabe da verdade, quem quer faz, quem não quer, dá desculpas. E a gente coloca a culpa ou a desculpa em tanta gente, em tanta coisa, tudo para não orar. Por exemplo, a mais comum, em primeiro lugar no ranking da top 6 aqui: eu não tenho tempo, pastor, para orar. É verdade. O nosso mundo está uma correria, a gente gasta tanto tempo nas redes sociais, né? Que não dá tempo de orar. Não dá tempo de se curvar, não dá tempo de guardar um tempo, não dá tempo de dar nem o dízimo do seu dia para o Senhor. Nós temos 24 horas por dia. Se você desse pelo menos 2 horas e 40 minutos, mais ou menos isso, né? O 10% do seu dia para Deus, o que você faz? Dá para ler Bíblia demais da conta, dá para orar demais, dá para ter tempo de comunhão demais, e a gente gasta esse tempo. Lembre-se, queridos, tempo não é uma questão de quantidade, é uma questão de prioridade. Quando alguém liga para você, ou quando alguém manda mensagem para você, e ela responde para você: meu querido, desculpa, eu não consegui te atender agora, tal. É porque você não é prioridade para ela. Ou pelo menos naquela hora você não é prioridade. Talvez ela está numa reunião, então a prioridade é a reunião. Talvez ela está numa situação diferente, a prioridade é aquela situação. Porque tempo não é uma questão de quantidade, é uma questão de prioridade. Como anda o seu consumo do tempo? A sua oração, ela assimila um pouco do seu tempo, ou ela não pega seu tempo? As suas redes sociais pegam seu tempo? Dei uma dica para um jovem esses dias que eles estavam falando: pastor, quanto tempo eu acho que eu tenho que orar? Aí eu falei: metade do que você fica nas redes sociais. Eu nem sabia o tempo que ele ficava nas redes sociais. Mas falou: louco, tudo isso? Ué, não sei quanto você fica. Metade que você fica, ou seja, só vamos dividir, não tem problema, pode ficar metade nas redes sociais e metade orando. A segunda desculpa que nós damos com tranquilidade é: eu não sei orar direito, pastor. Essa é uma desculpa interna. Ah, pastor, eu não sei orar direito, eu chego lá, eu não sei o que eu falo, eu não sei como é que eu me comporto, eu não sei como é que gira essas coisas, eu não sei falar as palavras certas. É legal quando o senhor ora, o senhor fala umas palavras bonitas, o senhor fala: oh Senhor Deus, o senhor até muda a voz, né? Isso. Que desculpa é essa?
Talvez até aqui entra aquilo que eu disse sobre o Espírito Santo, que nos ajuda e nos ensina e nos fortalece em meio à oração. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós, ou seja, não tem por que a gente não orar porque a gente não sabe orar direito. Até porque orar certo é uma prática que orar direito vai fazendo. Ora sempre que você vai começar a orar certo. Ora olhando para a Bíblia que você vai começar a orar diferente. Terceira desculpa que nós demos com tranquilidade. Pastor, isso é de forma emocional. Eu estou cansado demais, pastor. Chega à noite em casa, acorda de manhã cansado, aquela coisa já, é tanta coisa para fazer. Então, pastor, não dá. Tempo de oração não é comigo, eu estou cansado demais. Infelizmente, a gente está cansando para coisas que não deveríamos. E não colocando a nossa energia em coisas que deveríamos. Semana passada fiz um velório. E infelizmente, ao fazer esse velório, a gente se depara com várias circunstâncias das pessoas. E uma das circunstâncias que eu sempre falo no velório é que a gente precisa, toda vez, voltar a valorizar as pessoas e usar as coisas. E a gente usa as pessoas e valoriza as coisas. E por valorizar as coisas, a gente está cansando. E aí quando a gente chega em casa, dia desses, até conversando com um casal sobre isso, o que a gente chega em casa para dar para o seu cônjuge é só canseira. Você trabalhou bastante, nada contra trabalhar. Você gastou toda a sua energia no trabalho, naquela correria, aí chega em casa para você conversar com a sua esposa, com o seu esposo, para trocar uma ideia, não dá, porque eu estou cansado demais. É o que sobra. É o que sobra para Deus. Quarta desculpa que nós às vezes damos para a gente não orar. Pastor, eu estou em pecado, é uma desculpa espiritual. Estou em pecado, eu não vou orar, pastor. Deus sabe, eu não estou bem, eu não consigo nem orar. Mais uma vez, a gente tem equívocos a respeito da oração. Se você está em pecado, o melhor caminho para você trilhar é a oração, para confessar pecado. Mas a oração que a gente às vezes desconhece, acha que a oração é apenas para pedir e que a confissão não faz parte da oração, que ela, segundo o próprio livro, no capítulo 5 de oração, ele vai falar que elas são 3 ambientes. É a oração para fora, oração de intercessão, oração para dentro, de confissão, e oração para cima, de adoração. Ou seja, a própria oração, ela nos permite confessar os nossos pecados e se acertar com Deus. Então é na oração que nós vamos ajustar as coisas, não é na ausência dela. A quinta desculpa que nós damos. Pastor, eu não vejo resultado. Eu oro, mas não dá certo. O senhor orou esses dias aí, deu certo, funcionou e aconteceu até esses dias, infelizmente. Eu fui fazer uma oração para uma senhora, no domingo, na segunda ela faleceu. Semana passada eu fui aqui no hospital fazer uma oração para uma senhora, no outro dia ela faleceu. Não peça para eu te visitar no hospital, fazer oração, porque pode ser que você vá descansar no outro dia. E eu tinha feito, já isso fazia tempo que não acontecia de novo, aí eu fui essa última orar para uma senhora que estava aqui no hospital, na UTI já, aí eu orei por ela ali, estava com outros pastores até visitando o hospital, orei com ela, falei, Senhor, faça a tua vontade. Aí recebi a ligação, pastor, a mulher descansou, falei, upa. O que você orou? Eu falei, não é comigo não, é com Deus. Eu só orei o que tinha que orar. Só falei o que tinha que falar, faça-se a tua vontade. Mas às vezes nós somos assim, frustrados, porque às vezes Deus não responde às nossas orações, né? E aí nós paramos de orar. E último, e não menos importante, quando a gente para de orar, é porque no nosso coração orgulhoso a gente tem a ideia de que a gente pode lidar com aquilo sozinho. E quando o negócio sai do controle, a gente volta a fazer oração. Ou seja, temos a expectativa de que eu não preciso de Deus, por isso que eu não oro. Eu não preciso que Deus intervenha, por isso que eu não oro. Eu não preciso que nada de Deus mexa sobre o que eu estou fazendo, porque eu consigo, eu tenho saúde, eu tenho um bom emprego, eu tenho dinheiro, está tudo certo, Deus não precisa intervir. É o nosso orgulho. E o nosso temor de não alinhar a nossa vontade à vontade de Deus. Por isso, queridos, eu quero desafiar você nesse ponto de partida. Qual é a sua desculpa para você não orar mais? Você tem convicção, e eu quero lhe fazer essa pergunta com toda honestidade. Você acha que você deveria orar mais do que ora? Sim ou não? Todos nós, né?
deveríamos e poderíamos. E por que nós não fazemos? O que nos impede de orar mais? Quando Jesus ensina a orar, e a palavra de Deus fala sobre isso exatamente, por muitas vezes, dizendo para nós que a gente tem que orar, dizendo para nós que a oração tem que ser algo maravilhoso, algo contundente na nossa vida, e Ele fala isso por várias e várias vezes, e quando eu olho para a palavra de Deus nesse aspecto, eu percebo que quantas vezes Ele diz para a gente orar. Por exemplo, uma sabatina de texto para você, para a gente partir para os desafios finais. Mateus capítulo 5, vamos comigo aí? Tá, por favor. Mateus capítulo 5, versículo 44, olha o que diz esse texto, Mateus 5, 44. Eu, porém, lhes digo, Jesus falando, amem os seus inimigos e ore pelos que vos perseguem. Olha o que Jesus diz para a gente orar. Mateus capítulo 6, versículo 6, o texto nós vamos conversar num outro momento. Mateus 6, 6, por favor, tá? Mas ao orar, entre ao seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que te vê em secreto lhe dará recompensa. Mais uma ordem, pelo menos 30 vezes há mandamento, a ordem, um convite à oração. O próprio texto de Mateus capítulo 26, por favor, exatamente o versículo 41, Mateus 26, 41. Quando Jesus está no Getsêmani, ele vai, leva os discípulos até um certo lugar, depois pega 3 discípulos apóstolos ali, traz mais para perto dele, e ele se ausenta para orar. E ele pede para os discípulos, fiquem aqui orando por mim que eu vou ali, minha alma está extremamente angustiada, eu preciso que vocês me ajudem em oração. Aí Jesus vai, ele volta e os encontra dormindo. E aí Jesus solta essa frase, vigiem e orem, porque para que não caiam em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. O conceito ou o contexto de Jesus sobre carne fraca não é cair na tentação. O contexto de Jesus sobre carne fraca é que eles deveriam estar aqui orando por Jesus, intercedendo por Jesus, mas o corpo, a carne deles que luta contra não quer isso. E por não querer isso, sofre, dorme, faz essas coisas e acabam sucumbindo. E Jesus aparece por 3 vezes voltando e gente, vocês não aguentam nada. E aqui vai uma coisa muito importante para a gente entender. Se você já fez essa oração, meu irmão, Deus não vai te responder nunca essa oração, isso eu tenho certeza. Senhor, me dê força, me dê motivação para orar. Não vai, irmão. Me dê desejo para orar. Não vai, irmão. Porque não é uma questão do céu fazer você acordar, é uma questão de você olhar para o céu e perceber o quanto você precisa e forçar a sua carne a lutar contra para você orar. Pastor, eu não leio a Bíblia, não tenho vontade. Uns irmãos até exageram. Pastor, eu começo a ler a Bíblia, dá sono. Eu falo, então expulsa o demônio do sono. Coloca a mão na cabeça assim, irmão. Sai, Satanás, que quer que eu durma e não quer que eu leia a Bíblia. Fala assim com você. Não tem coragem, pastor. Então lê a Bíblia. Por que isso? Porque a gente vive nessa dinâmica de que a gente vai lutar. Quando Deus me der desejo para eu ler a Bíblia, eu vou ler. Quando Deus me der vontade para orar, eu vou orar. Não vai, irmão. Deus não vai fazer isso com você. Porque Ele já te deu ordem para você fazer. Não é sobre o teu desejo, é sobre a tua responsabilidade. Lucas capítulo 18, versículo 1, Jesus vai dizer também, orar e não desfalecer. Romanos 12, 2, perseverai na oração. Efésios 6, 18, orando em todo o tempo, fique em paz, não precisa passar. Orando em todo o tempo, eu estou só citando eles aqui, falando os versículos, fique em paz, não fique aterrorizada não. Filipenses capítulo 4, versículo 6, quando o apóstolo Paulo vai nos dizer que a gente tem que fazer conhecido diante de Deus todas as nossas petições e através das orações. Colossenses capítulo 4, perseverai na oração. Tiago 5, está alguém sofrendo, faça oração. E Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Olha o que diz esse texto, eu quero que você guarde esse texto. 1 Tessalonicenses 5, 17. Orai sem cessar. Vamos repetir esse texto juntos comigo? Orai sem cessar. Fala para quem está do teu lado aí, se você puder falar. É orar sem cessar. Em nenhum outro momento na Bíblia você encontra Deus falando assim para você, não parar de fazer um exercício. Ele não fala, leia a Bíblia sem parar, não fala. Ele não fala, adore sem parar, ele não fala. Ele não fala, tenha comunhão sem parar, ele não fala. Mas orar, ele fala para a gente não parar.
E aqui entra dois caminhos para você entender. Pastor, mas como é que é orar sem cessar? São dois caminhos. Primeiro é ter consciência que em todo tempo você está ligado com Deus. Lembra que nós saímos do santuário, o véu se rasgou, Deus saiu de lá, então está com a gente. Então, orar sem cessar, primeiro aspecto, é você saber que em todo momento que você está conversando com Deus. Então eu estou dirigindo, eu estou orando, eu estou conversando, eu estou numa fila do banco, eu estou orando, conversando, eu estou nas redes sociais, eu estou conversando, eu estou aqui, eu estou conversando, e estou orando ao mesmo tempo. Esse link, esse ligado com Deus, que é tão importante. Mas isso não é só oração, isso é uma parte da oração. Oração também é o que Jesus fala, o que Jesus fez e o que Jesus deixou de exemplo para nós, onde nós guardamos, reservamos um tempo para orar intencionalmente, conversar com Deus. É o que ele diz em Mateus capítulo 6, versículo 6, como a gente tem aqui na porta aqui da fora, o quarto secreto, onde você entra no seu quarto e ali em secreto Deus conversa com você e você conversa com Ele. Jesus por várias vezes ele saía na madrugada para orar. Ele tinha ligação com Deus, orava sem cessar, mas ele também tinha o seu momento de oração com Deus. Por isso que quando você lê essa expressão, ou esse versículo bíblico, orar sem cessar, ele está querendo dizer para você, o vínculo meu com Deus é oração. Já dizia um autor chamado Spurgeon, cuidado para Deus não tomar as suas orações a partir dos seus pensamentos, dizendo, imagina se Deus pegar todos os seus pensamentos e chamá-los de oração. Como é que ficariam as nossas orações, hein? Por isso que é bom a gente parar um pouco, falar assim, agora eu vou parar e vou orar. Nós vamos falar disso semana que vem. Mas oração é algo diferente. E eu quero fazer alguns desafios para a gente encerrar a nossa meditação sobre oração nesse primeiro momento. Desafio você. Estabeleça uma hora fixa. Quer ter um tempo de oração? Comece amanhã. Estabeleça um horário. Coloca no seu celular para despertar às 5 da manhã, 6 da manhã, 7 da manhã, o horário que você quiser acordar. Acorda um pouco mais cedo, dorme um pouco menos. É investimento na sua vida. E separe esse tempo, quer seja 10 minutos, 5 minutos, tempo que você puder, mas comece com um tempinho, comece com amanhã, estabeleça um horário e faça desse tempo uma consistência disciplinar. Todo dia eu vou acordar esse horário, vou orar. E pastor, o que eu faço quando eu acordar? Vou lá e fico falando com Deus? Não, vai para o teu quarto secreto. Costumo dizer que a gente tem, e eu tenho lá na minha casa, um quarto secreto, inclusive ganhei dali, que está acompanhando a gente pela internet, e eu tenho um lugar, uma poltrona, e aquela poltrona é onde eu sento nos momentos mais difíceis da minha vida. Onde, antes de tomar decisões importantes da vida, eu sento naquela poltrona. Antes de agir diante de algum problema que eu estou vivendo, eu sento naquela poltrona. Quando eu estou chateado, eu vou para aquela poltrona. Quando eu estou feliz, eu vou para aquela poltrona. Qual o lugar da tua casa onde você vai para conversar com o Pai? Tua casa tem um quarto secreto? Tem um cômodo, algum lugar onde você vai para se encontrar? Me recordo que meu pai e minha mãe, eles tinham um costume muito lindo de oração. Meu pai, eu passava pela porta do quarto deles, meu pai estava de um lado ajoelhado orando e minha mãe estava do outro lado ajoelhado orando. Onde você faz a sua oração? E vou um pouco mais longe. Infelizmente, por causa dessa falta de tempo da gente orar, nós estamos perdendo intercessores. Quem ora por nós? E a vocês, pais, se você não intercede pelos seus filhos, se os seus filhos não veem vocês orando, eles nunca vão aprender a orar. E a oração é o alimento da alma, já dizia João Calvino. Segundo desafio que eu falo para você, quando você tiver o seu tempo fixo, use a Bíblia, use um devocional, pegue a Bíblia, comece a ler um salmo, comece a ler um texto, comece a ler o Evangelho de Jesus no João, comece a olhar e fique naquele tempo conversando com Deus, porque oração não é só pedir para Deus, oração é um relacionamento que você tem com o Pai, de um filho com o Pai. Então ouça a palavra de Deus, ouça o que Deus está dizendo através da leitura da Bíblia, e ao ouvir a leitura, responda, converse com Deus, fala, Senhor, como é que está? Porque infelizmente a gente tem a ideia de que oração é só pedido, né? Eu me lembro que a gente fazia isso nos encontros, né? Irmãos, vamos orar aqui? Dá a mão aqui para a gente orar? Vamos. Alguém tem algum pedido de oração? Ora bolas, porque toda vez tem que ter pedido, irmão.
Vamos falar sobre isso logo? Sobre a oração de pedido? Faz parte da oração, mas a oração não é só isso. Pelo contrário, a oração do povo brasileiro se tornou só isso. Parece que a gente não para ficar ali ou interceder por alguém. Não, a gente tem pedido para dar. Melhor, a gente não tem pedido para dar para Deus. A gente tem lista de vontades, intenções e ordens para entregar para Deus nas orações. Senhor, faz isso, faz aquilo, Senhor, faz aquilo, Senhor, ó isso aqui, Senhor, abre as portas, faz tal. Tudo ordem. Deus olhando e falando, nossa, se você não me tivesse dito isso, eu não saberia o que fazer. Brincando até, como diz o pastor Paulo Borges, nossa, tira um xerox desse aqui para mim, anjo, porque rapaz, esse cara aqui está me dando umas ordens que eu vou falar para você, eu nunca tinha pensado nisso, Tiago. Olha como Deus pega os nossos pedidos de oração. Terceiro, se você puder, registre os seus momentos de oração. Tem um diário, pega o seu celular, melhor, pega não, deixa ele fora que ele distrai você. Pega um caderno, anote ali suas orações, coloca, hoje eu orei pelo fulano, lembrei de ciclano, hoje eu estou aqui fazendo minha oração com Deus, Deus falou comigo ali, assim e tal. Coloca na oração. Anota, porque ao anotar você percebe que o relacionamento está sendo diferente. E lá na frente, quando você voltar a olhar os seus diários, as suas orações, os seus escritos, você vai perceber quanto Deus já respondeu e já fez por você. Então tenha um diário de oração. E por último, não menos importante, esteja presente no momento de oração. Queira querer orar. Queira querer estar ali. Porque muitas vezes nós estamos ali por um piloto automático ou por religiosidade. Mas não porque a gente quer ouvir Jesus. Não porque a gente quer conversar com o Pai. Por isso, queridos, não orar é ter uma vida cristã extremamente superficial. E você quer isso ainda? Dá para melhorar. Viver sem oração é viver contando experiências dos outros, mas nunca experiências suas. Viver de oração, sem oração, é saber que não terá força no dia da angústia e você vai desfalecer. Não orar é não ter discernimento espiritual para a vida que a gente está levando. Por isso eu quero concluir, quero chamar o pessoal para a gente cantar uma última canção. E te trazer a pensar sobre a sua vida a respeito da época que você se converteu a Jesus. Você se lembra disso? Você se lembra o dia que você se encontrou com Jesus e o fogo ardeu? E você orava bastante? Você lia a Bíblia assim de forma, uau! Até alguém chegava a falar você e falar, para de ser neurótico, para de ser fanático. Você ora 2 horas por dia, 1 hora por dia, 50 minutos. O que aconteceu com a gente? Como diz o apóstolo Paulo, que pergunta a uma das suas igrejas, quem fez a gente desviar? Quem fez a gente esmorecer? Por que a gente não ora mais como orávamos antigamente? Por isso, o que você faz aqui te acompanha no seu dia a dia, fora do culto? Como é a sua vida de oração? Você acha que você ora o suficiente? Qual a sua experiência de oração? E a despeito da experiência de oração, hoje pela manhã eu contei uma experiência que eu tive em 96, maravilhosa com Deus. Hoje, agora à noite, eu quero compartilhar com você uma experiência que eu tive com a minha mãe de oração. O ano passado, estava com o propósito da gente fazer um encontro de família, e fomos para Camboriú. Você conhece Camboriú? Lugarzinho gostoso, chato, né? A família foi para lá e ficamos lá no Ano Novo. Antes do Ano Novo, entre Natal e Ano Novo. Passamos aquela semana. E voltamos dia 31. Dia 31, imagina como está Camboriú dia 31. Imagina? Parei meu carro na área norte das praias. E não era nem meu carro, era o carro do Didi. Emprestei do Didi o carro, porque eu tinha vendido meu carro naquela semana e estava sem carro e tinha marcado a viagem com a família. Meus pais estavam lá, todo mundo lá, e eu não tinha carro. Pai, o Didi falou, vai com o meu carro. Eu falei, tá bom.
Eu aceito mesmo e vou. Se quiser o meu também eu te empresto, vai com o meu carro. Levei o carro, paramos naquele lugar, e aquele dia em especial, o último dia que nós estávamos na praia, eu, meu pai, a minha mãe e a minha esposa estávamos juntos, e nós fomos visitar uma amiga da minha mãe, que trabalhou muitos anos, minha mãe trabalhou na casa dela, Dona Luciana, e ela estava na praia naquele dia com a sua família, e fazia muitos anos que nós nos encontrávamos ali, e a minha mãe foi para lá, e era um apartamento na orla ali mesmo, e nós chegamos no apartamento, chamamos a Dona Luciana, ela foi descer. Enquanto ela descia, nós sentamos num jardinzinho ali no prédio anterior, ficamos sentados ali, e eu coloquei numa bolsinha, esse tamanhozinho, da minha mãe, carteira do meu pai, o celular do meu pai, a chave do carro. Deixei ali. Sentei, esperando a Dona Luciana sair do prédio. Ela saiu, a gente avistou, levantamos. Esqueci a bolsinha ali, em Camboriú, dia 31 de dezembro. Você acha que estava, né? De repente, ficamos junto com o pessoal ali juntos, ali e tal, e conversa daqui, conversa dali e tal, 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, vamos embora. Catamos, fomos embora. Falei, mãe, vamos tomar um café aqui? Vamos. Chegamos para tomar um café, minha mãe chegou na mesa, sentou assim e falou, Isaías, cadê minha bolsa? Falei, como assim, cadê minha bolsa? Não está com você? Falei, não. Aí meu pai, o celular está lá, e minha carteira. Falei, e a chave do carro? Angélica, não está com você? Não está não. Está com você? Não está não. Não está com ninguém. Falei, Jesus. Saí correndo lá, falei, mãe, fica aqui, paga a conta aqui, fica aqui. A gente estava num café, e fui embora. A mãe, a hora que eu falei isso, a mãe falou assim, eu só vou no banheiro, já volto. Minha mãe foi no banheiro, eu saí, fui lá na Dona Luciana, mandei mensagem para ela, que meu celular ainda estava comigo, liguei para ela, perguntei, tal, Dona Luciana não está aí? Não está, aquela correria. Eu falei, Jesus, isso era 5:30 da tarde. Falei, Jesus, e agora? Vamos para a câmera. E eu orando, falando, Senhor, o Senhor sabe das nossas necessidades. E eu fiz uma oração, que depois eu vi que minha mãe fez a mesma oração lá. Senhor, Tu sabes de todas as coisas, que o Teu nome seja glorificado através dessa situação. Fomos ver nas câmeras, aí nós vimos na câmera que a gente acabou esquecendo da bolsinha naquele lugar que eu deixei ali, que eu sentei. Eu não levei a bolsa para dentro do imóvel, do prédio, ficou ali. E passou um rapaz, sentou do lado da bolsa, a câmera passou tudo mostrando isso, sentou do lado da bolsa, ficou assim, uns 5 minutinhos. Não viu ninguém veio buscar a bolsa, catou a bolsa e foi embora. E nós vimos o rapaz pegando a bolsa. Eu falei para o rapaz, esse rapaz, Angélica andando para todo lado lá, e minha mãe vindo de lá. Ela olhou para mim assim, Deus está no controle. Eu falei, eu sei, mãe, por isso que eu estou em paz. O carro não abre com a chave, presencial, estava na roça, mas estava em paz. Foi então que a gente foi na polícia, minha esposa foi na polícia, a polícia não estava lá. O carro da polícia estava aberto e não tinha policial lá dentro. A GCM estava do outro lado, nós fomos lá falar com a GCM, os policiais estavam do outro lado, lá na frente, e o carro ali sem ninguém. Eu falei, Jesus, a minha esposa voltou, eu vi o rosto do rapaz, eu falei, Angélica, esse rapaz aqui, ela falou, eu acho que eu vi ele. Eu falei, como assim? Eu acho que eu vi. Aí eu saí, andei uns 30 metros assim na quadra, aí encontrei o rapaz encostado tomando a cerveja. Eu olhei para ele assim, eu sabia que era a foto dele. Olhei para ele e falei, eu quero a minha bolsa de volta. Ele olhou para mim assim, que bolsa? Aí eu juntei no braço dele, estava de camiseta regata, forte. Juntei no braço dele e falei, a bolsa que você achou naquele lugar ali, ela é minha e eu quero ela de volta. Ele olhou para mim assim, começou a ficar nervoso, falou, não, mas eu não peguei, não, eu só achei, eu não roubei e tal. Eu falei, não, fica tranquilo, eu só quero a bolsa de volta, porque tem coisas ali que a gente precisa. Aí ele me levou, ele estava na praia, com outros barcos de pescadores. Aí ele foi para lá, a hora que ele foi para lá, eu fui, a minha esposa olhando assim, Isaías é ele, eu falei, é ele, vem comigo. A minha mãe olhou lá de longe, fez assim, ó, só estendeu a mão para mim assim. Cheguei lá entre os barcos, nós dois assim, aí encontrou com outro rapaz, ele falou, ó, o dono da bolsa é isso aí.
Ele falou, eu não roubei, eu só peguei lá a bolsa, mas eu não peguei nada, está tudo ali. Aí ele foi lá, pegou a bolsa debaixo dos negócios, abriu a bolsa, mostrou o celular, a chave do carro, tudo. Aí ele falou para mim assim, eu não queria roubar, eu não queria pegar, mas estava ali dando sopa. Aí eu falei para ele, tem outro motivo por causa disso, a minha esposa já interviu, ela não está aqui agora, está com as crianças, mas ela interviu. Eu falei, não, tem outra coisa, o que você ia fazer hoje? Do lado, o que você ia fazer hoje? O rapaz que pegou a bolsa disse para mim assim, para nós dois, eu briguei com a minha esposa ontem, ela não quer deixar ver meus filhos e hoje seria o último dia da minha vida. Eu ia tirar minha vida. Eu não queria mais viver. E eu peguei um dinheiro da sua carteira para comprar uma cerveja, para ficar bêbado para eu fazer o que eu tinha que fazer. Falei, você não vai mais fazer o que você vai fazer. Nós não viemos aqui para pegar a carteira, nós vamos aqui para orar por você. Plena Camboriú, 6 horas da tarde já. Eu e minha esposa orando por 2 homens ajoelhados na areia da praia. Eu voltei. A minha mãe estava na calçada da praia. Ela disse para mim assim, Deus falou para mim que nós íamos achar essa bolsa. Por isso que eu estava em paz. Experiências de oração. Qual é a sua? Qual é a sua experiência para você contar para as pessoas e fortalecer a fé delas? Qual a experiência de oração que você tem ou que você teve, que parou de ter porque você parou de orar? Que tal a gente voltar a ter uma vida de oração de verdade? E viver o que Deus tem para a nossa vida. Quero convidar você a ficar em pé.